Esse estudo da organização judiciária é um estudo preparatório para a aula de amanhã, que é uma aula sobre competência. Tá? Então a gente precisa compreender o que faz o STF, o que faz o Superior Tribunal de Justiça, o que faz o Tribunal Superior do Trabalho, o que faz o CNJ. Porém, antes de entrar nas atribuições de cada um dos órgãos do Poder Judiciário, é imprescindível que a gente faça quatro observações. Quatro observações que, se a gente não fizer, vocês vão errar tudo o que a gente vai ver a partir de agora. Tá? Primeira observação. O Conselho Nacional de Justiça, também chamado de CNJ, ele faz parte do Judiciário. Porém, por que eu coloquei ele aqui de escanteio? Por que eu coloquei ele aqui de canto? Ele faz parte do Judiciário, porém, o CNJ, ele não exerce jurisdição. Ele é o único órgão do Judiciário que não julga conflitos, que não soluciona conflitos, que não exerce jurisdição. Ele está no capítulo da Constituição que trata do Poder Judiciário, porém, ele não soluciona conflitos. O que faz, então, o CNJ? O CNJ, ele é responsável por julgar os juízes e servidores dos tribunais no aspecto disciplinar. Então, o CNJ recebe reclamações, o CNJ recebe reclamações contra servidores, contra desembargadores, contra juízes, e o CNJ instaura aí o processo administrativo, que pode culminar com advertência, pode culminar até com a aposentadoria ou a demissão, como muitas centenas de casos já aconteceu. Então o CNJ ele fiscaliza o aspecto disciplinar dos juízes, se são corruptos, se são produtivos. Porém, também o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, ele também é responsável por elaborar estudos sobre o judiciário. Anualmente, o CNJ publica relatórios de produtividade da Justiça do Trabalho, da Justiça Eleitoral, da Justiça Militar, da Justiça dita comum. E ele publica o relatório também de produtividade dos juízes. Porque, ao fim e ao cabo, o CNJ é como se fosse o cérebro do judiciário. Ele faz uma gestão do judiciário. Ele estabelece metas aos juízes, aos tribunais, para julgar os processos mais antigos, para julgar os processos que envolvem corrupção, etc. Então, palavras do próprio CNJ. Palavras do próprio CNJ. Então, meus amigos, nas palavras do próprio CNJ, o que ele faz? Ó, ele faz uma gestão, ó, das metas do judiciário. Ele recebe reclamações que as pessoas fazem contra os juízes, contra os servidores. Ele julga os processos disciplinares, né, assegurando ampla defesa aos juízes, aos servidores. E também ele visa garantir um melhor serviço jurisdicional, elaborando e publicando relatórios estatísticos, indicadores, né, sobre a atividade jurisdicional do país. Então, a primeira observação que deve ser feita é esta: CNJ, ele faz parte do judiciário, mas ele não exerce jurisdição, porque ele não julga conflitos. Ele pune apenas de forma disciplinar os juízes, servidores, desembargadores, etc. Então, se você jogar aí no Google, eu não vou fazer isso porque tem colegas nossos também que aqui de Belém, que se dão aula e tudo, que foram afastados pelo CNJ.
porque tinham indícios de corrupção, porque não estavam sendo produtivos. Mas se você colocar no Google aí, CNJ afasta juiz do Pará, juiz de Belém, de desembargador, desembargadora, você vai ver uma tonelada de decisões aí do CNJ. Não vou colocar, vai que é pai de alguém, mãe de alguém. Não vou colocar aqui, tá? Segunda observação importante. Segunda observação importante. O Tribunal de Contas não faz parte do judiciário e não exerce jurisdição. É uma pegadinha de concurso público clássica. Porque o Tribunal de Contas, ele tem uma função bem específica. Eu vou explicar qual é essa função. O que o poder público, seja o município, seja os estados, seja a União, deve fazer quando ele tem interesse em contratar um serviço, por exemplo, de engenharia para construir uma escola, um presídio, ou ele decide adquirir produtos como veículos, ambulâncias. O que o poder público tem que fazer? Coloque aí no chat, pessoal. Licitação? É isso mesmo. Perfeito. Licitação. E aí o que acontece? Quando o poder público faz a licitação, a empresa que venceu a licitação venceu por um determinado valor. E ela vai cumprir aquele serviço ou aquele produto, a entrega do produto. Ao final do contrato, esse contrato vai para o Tribunal de Contas do município, do estado ou da União, dependendo do contrato. E o Tribunal de Contas vai julgar aquele contrato, se está aprovado ou não está aprovado. Se ele julga que está aprovado, é porque a pessoa forneceu aquele produto na quantidade, no preço fixado, é porque a pessoa prestou o serviço na qualidade pré-fixada e também com preço pré-fixado. Mas se ele reprova as contas, o que ele faz? Ele manda para o Ministério Público ajuizar uma ação de dano ao erário, pedindo a recomposição dos valores desviados, valores de dinheiro público desviado. Então, gente, o Tribunal de Contas, é claro, logo que ele foi criado por Rui Barbosa, em 1889, muita discussão houve, no sentido de o Tribunal de Contas faz parte do Judiciário, não faz parte? E a grande questão é, ele não faz. Uma parte da doutrina entende que ele não faz parte de nenhum poder. Ele é um poder atípico. Ele é um poder atípico. Outra parte da doutrina entende que o Tribunal de Contas faz parte do Legislativo. É um braço do Legislativo, porque não se enganem, o Legislativo não tem a função apenas de fazer leis, tá? O Legislativo também tem a função de fiscalizar o Poder Executivo, tá? Então, os vereadores fiscalizam o Zenaldo. Os deputados estaduais fiscalizam o Helder. E os senadores e deputados federais fiscalizam o Bolsonaro. Tá? Além de fazer leis. Tá? Mas não interessa. O que nos interessa é que é o seguinte, que o Tribunal de Contas não exerce jurisdição, não julga conflitos das pessoas em sociedade e tem uma obrigação bem definida de julgar as contas públicas. Mas é uma questão que se equipara mais a uma atividade administrativa. Tá? Perfeito. Olha só, gente, boa pergunta. Artigo 103b, parágrafo 4º, parágrafo único também da Constituição Federal, tá? Da Constituição Federal. Então a gente já espanca o CNJ. O CNJ é do Judiciário, mas não exerce jurisdição. Quem vai chegar lá no CNJ com um divórcio, uma reintegração de posse, uma cobrança de dívidas contra um vizinho, contra alguém? Não vai existir. E no Tribunal de Contas também. Ninguém vai chegar lá com um conflito. Olha, roubaram minha bolsa. Eu quero o meu diploma. Ninguém vai chegar. Não exerce jurisdição. A diferença é que o CNJ não exerce jurisdição, mas ele faz parte do judiciário. Ele está ao lado de todos os órgãos jurisdicionais fiscalizando.
apontando o dedo. É por isso que muitos juízes e desembargadores odeiam o CNJ. Eu vou falar, não sou baú. Sobre a justiça desportiva, a gente ainda vai falar. Tá? Justiça desportiva ainda não chegamos lá. É o quarto ponto. Mas vamos tocar em todas as dúvidas de vocês. Mas vamos por etapas, tá? Terceiro ponto importante. Defensoria pública. Advocacia pública ou privada e o Ministério Público não fazem parte do judiciário, gente. E nem exercem jurisdição. Eles são chamados de funções essenciais à justiça. Tanto é verdade que o artigo 92 da Constituição Federal estabelece quais são os órgãos do Poder Judiciário. E o artigo 127, ou seja, já em outro capítulo, trata de quais são as funções essenciais para que a justiça funcione bem. E aí tem lá Defensoria, Advocacia Pública ou Privada e Ministério Público. Então vamos falar de cada um deles, de forma sucinta. O que faz a Defensoria Pública? A Defensoria Pública, ela faz advocacia para pessoas de baixa renda. Divórcio, pensão alimentícia, reintegração de posse, religar energia elétrica, cobrança de dívidas, para pessoas que de forma comprovada tenham baixa renda. Tanto é que se você chegar na Defensoria Pública e não apresentar seu contra-cheque, seu imposto de renda, a Defensoria Pública não vai fazer a sua ação, nem a sua defesa. Tá? Então, Defensoria Pública exerce jurisdição? Não, ela não julga conflitos. A Defensoria Pública faz parte do Judiciário? Não. A Defensoria Pública é uma função importante para a Justiça? Ela é uma função essencial para que a Justiça funcione bem? Sim. Porque se não fosse a Defensoria, os pobres não teriam acesso à Justiça. Vamos lá, gente. Advocacia Pública. O que é advocacia pública? Para explicar isso, eu vou perguntar uma coisa aqui para vocês. O último relatório do CNJ fez um ranking dos maiores litigantes do Brasil. Quem é o maior litigante do Brasil, meus amigos? Alguém tem uma ideia? É o próprio Estado. Os municípios, os estados e a União. São os maiores litigantes do Brasil. Por quê? Porque existem ações contra o IBAMA, contra o INSS, pedindo aposentadoria. Existem ações contra o Estado, pedindo indenização pela morte de pessoas em presídio. Existem ações contra o município, pedindo a declaração de inexistência de dívida, de ISS, de IPTU. E por isso que no último ranking do CNJ, os entes públicos são os maiores litigantes do Brasil. Mas eu pergunto a vocês, se a União, o Estado, o município é condenado a pagar um valor milionário na justiça, quem é que vai sofrer as consequências disso? Ou, se o poder público acaba sendo vitorioso numa ação, acaba sendo perdedor numa ação de declaração de inexistência de uma dívida tributária. Empresas que entram com ação declaratória de inexistência de dívida de milhões e milhões. Se o poder público perde, seja deixando de ganhar, arrecadando tributos, seja porque ele tem que pagar indenizações. Ao fim e ao cabo, vai doer no bolso de quem, gente? Responda aí no chat. Quem vai sentir no bolso a perda financeira do Estado, do município e da União? Mateus, todos nós, exatamente. Se o município tem uma sentença desfavorável declarando inexistência de uma dívida milionária de ISS, se o Estado é condenado a pagar 20 milhões de indenização para as pessoas que foram mortas no presídio lá de Altamira, ou se a União é obrigada a pagar uma indenização altíssima
lá para os militares que morreram na guerra. Não interessa, aqui a gente vai ter um prejuízo a toda a sociedade. E eu pergunto a vocês, qual é a melhor forma de driblar injustiças, de evitar injustiças contra o poder público, que ele seja bem representado, que ele tenha um bom advogado? Quem é o advogado público, portanto, o advogado do município, do Estado e da União? Do município é o procurador do município. Do Estado é o procurador do Estado. A Puti colocou aí, procurador, perfeito. E da União é o advogado da União. Aí eu pergunto a vocês, advocacia pública, procuradoria do município, procuradoria do Estado, advocacia da União, eles fazem parte do judiciário? Resposta, não. Eles exercem jurisdição? Resposta, não. Eles não julgam conflitos. Agora, a terceira pergunta, eles são importantes para que a justiça funcione bem? Sim, porque se não fosse advocacia pública, nós teríamos várias decisões judiciais condenando o município, o Estado e a União à revelia desses entes públicos e, portanto, causando um prejuízo a toda a sociedade. Portanto, antes de dizer que um procurador ganha muito, que um advogado da União ganha muito, procure saber a importância que ele tem na sociedade. Um procurador municipal ganha entre 8 e 10 mil reais. Um procurador do Estado ganha entre 14 e 16. E um advogado da União ganha entre 18 e 21 mil reais. Tá? Exatamente. Eles são advogados públicos e eles advogam para a Fazenda Pública. Agora, e o advogado privado? Qual é a diferença da advocacia pública para a advocacia privada? O advogado privado sou eu, o Arthur Laércio, o Adelvan, que são pessoas que escolhem as causas que querem atuar. Portanto, eu posso atuar uma causa por ano, eu posso atuar em 100 causas por ano. Mas eu sou um profissional liberal. E aí, gente, qual é a importância do advogado? A importância é exatamente essa. Se eu não sou pobre no sentido da lei, a Defensoria Pública não vai me atender. Se eu não sou ente público, a Procuradoria não vai me atender. Logo, para pessoas de classe média alta, e pessoas jurídicas, quem é que vai poder defender os direitos dessas pessoas na justiça? Exatamente a advocacia privada. Daí o porquê também a Constituição Federal, no artigo 127, trata da advocacia privada também como uma função essencial para que a justiça funcione bem. E por último, nós temos o Ministério Público. Qual é a diferença do Ministério Público para a magistratura, para a advocacia pública ou privada, para a defensoria pública? O Ministério Público tem três funções. Primeira função do Ministério Público é atuar como fiscal da ordem jurídica em processos que tenham interesse de incapaz ou interesse público. Então, se tem uma ação que discute pensão alimentícia, o Ministério Público vai ser chamado para todos os atos processuais. Por quê? Porque se o juiz tomar uma decisão injusta, ou o juiz estiver em conluio com o pai ou com a mãe, e o interesse do menor for violado, o Ministério Público vai representar contra o juiz no CNJ, vai representar contra o advogado na OAB, e o Ministério Público vai pedir a anulação de todo o processo numa ação rescisória. Porque ele é fiscal da lisura, da justiça daquele processo. Também, quando tem outro tipo de incapaz, como, por exemplo, a questão envolvendo a interdição de uma pessoa que perdeu as suas faculdades mentais. E aí o juiz decreta a interdição sem fazer a perícia. O Ministério Público está lá para isso. Nossa, tem o interesse de um incapaz aqui. Eu vou anular o processo, eu vou tomar providências contra a Vossa Excelência. O Ministério Público também, ele atua como fiscal da ordem jurídica em processos que têm interesse público, como, por exemplo, processos que visam anular um concurso público, processos que visam anular uma licitação, processos que visam embargar uma obra pública. O Ministério Público também vai ser chamado como fiscal da ordem jurídica. Segunda função do Ministério Público é a função de ser autor de ações. Ele pode ser autor de ação penal, como é o caso do Ministério Público ajuizar uma ação contra lá o Felipe Prior, caso de estupro, se ele identificar que estão preenchidos os requisitos de autoria e materialidade. Tá? Porque se ele identificar que não estão preenchidos esses requisitos de autoria e materialidade, o Ministério Público não é obrigado a ajuizar a ação penal, não. Tá? Ele pode arquivar o inquérito. E a terceira função do Ministério Público é ajuizar a ação civil pública,
que é uma ação que não tem a ver com a esfera penal, é uma ação que tem por objetivo proteger interesses de grupos de pessoas, de classes de pessoas. Já te respondo, Andressa. De classes de pessoas. Então é o seguinte, os consumidores da Unimed estão sendo prejudicados por conta do Covid-19. Aliás, eu aprendi com uma professora de português no Instagram, ela diz o seguinte, a doença é a Covid, então é no feminino, a Covid-19. Mas se você for falar o coronavírus, você está falando do vírus, aí é o coronavírus, no masculino. Mas eu escrevi um artigo agora, é a Covid-19. E aí a Unimed, ela tem uma cláusula contratual que diz que em casos de pandemia não está dentro do plano de saúde a UTI, em caso de pandemia. E que você tem que pagar de forma privada. Isso realmente existe no contrato da Unimed. Aliás, em todos os contratos de plano de saúde. Existe aqui, pessoal, um grupo de pessoas, uma coletividade prejudicada? A resposta é sim. E aí, a melhor forma de proteger essas pessoas é proteger o grupo inteiro com uma única ação. E o Ministério Público faz exatamente isso, por meio da ação civil pública. Ele vai proteger esse grupo de pessoas pedindo a nulidade daquela cláusula para todos. Um colega meu, Bruno Valente, que fez mestrado comigo, ele entrou agora com uma ação para proteger todos os pescadores e todos os comerciantes de Barcarena que ficaram sem renda após o naufrágio dos bois. O que ele faz? Ele é do Ministério Público, ele é um promotor de justiça. Perfeito, Ayla, isso mesmo. Mas a gente vai retomar isso. Calma que eu não esqueci a pergunta, tá? Então, o que ele está pedindo nessa ação, gente? O Bruno Valente, ele está pedindo o seguinte, que os donos daquele barco e as empresas envolvidas sejam condenadas a pagar lucros cessantes para os ribeirinhos, para os pescadores e para os comerciantes que não têm mais fonte de renda depois do naufrágio dos bois. Uma outra ação, ali Brumadinho, Mariana, que também são ações civis públicas em benefício de grupos de pessoas prejudicadas. Mas também, cuidado, quando eu falo grupo de pessoas, esse grupo de pessoas pode ser um grupo indeterminado de pessoas ou transindividual, que eu não consigo saber quais são as pessoas envolvidas, sim. Por isso que o Ministério Público também ajuiza ações para proteger o meio ambiente, o patrimônio histórico, cultural, artístico, paisagístico, porque de algum modo o interesse de toda a sociedade está envolvida. Não é à toa que teve um cliente meu no passado, teve uma ação do Ministério Público para que ele fosse obrigado a fazer o reflorestamento de uma área de preservação permanente. Ora, o que o Ministério Público está fazendo aqui? Defendendo o interesse de toda a sociedade a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Agora, a questão da Andressa, indícios de autoria, indícios de materialidade, como disse a Ayla, é a própria existência do crime. Tá? Não basta ter indícios de que eu sou autor de um crime, eu preciso ter indícios de que o crime existiu. Por isso que os advogados lá criminais brincam entre si, falando, cadê o corpo, né? Se não tem o corpo, não tem materialidade. Mesmo que tenha a mensagem da pessoa lá dizendo que ia matar o outro. E a última observação, pessoal, não esqueçam, primeira observação, CNJ faz parte do judiciário e não exerce jurisdição. Tribunal de Contas não faz parte do judiciário e não exerce jurisdição. Defensoria Pública, Advocacia Pública ou Privada e Ministério Público, que é a atuação lá do promotor de justiça, eles não fazem parte do judiciário nem exercem jurisdição. O que eles fazem, eles são funções essenciais para que a justiça funcione bem. E quarta observação, justiça desportiva. Nosso amigo aí, Fluminense, o outro lá que é flamenguista, sempre ficam questionando as decisões da justiça desportiva. Amigos, esqueçam justiça desportiva. A justiça desportiva determinou que o Guerreiro fique 8 meses sem jogar porque ele cheirou cocaína. A justiça desportiva determinou que o Jobson, coitado do Jobson, ex-Botafogo, fique 1 ano sem jogar futebol. Nossa, que absurdo. A justiça desportiva puniu o Neymar, quando jogava no Santos, por 4 jogos pendurados. Meus amigos, deixa eu explicar uma coisa para vocês. A justiça desportiva não exerce jurisdição e ela não faz parte do judiciário. Ela é equiparada a um órgão administrativo. Inclusive, um amigo meu, ele é juiz da justiça desportiva.
ele não recebe como um juiz de direito, né? Ele parece, a última vez que a gente falou, ele não recebe nada. É voluntário. É para ter o know-how, para ampliar o conhecimento lá dos dirigentes de clube, para fazer aquele meio de campo, né? E eu não vou falar o nome dele, um colega meu, que é da Justiça Desportiva, ele é juiz lá. Eu falei, quanto é que tu ganha? Nada. Ou seja, gente, é um órgão ali para rever questões de decisões de árbitros, pontuação de clubes. Tanto é verdade que ela não exerce jurisdição, que se ela violar a lei e o regulamento também do campeonato, você pode entrar na justiça pedindo a anulação da decisão da justiça desportiva. Então, cuidado, gente. Justiça desportiva não exerce jurisdição, tá? E nem faz parte do judiciário. Agora, pessoal, vamos voltar agora à nossa estrutura do judiciário. Primeira coisa importante, qual a diferença da justiça especial para a justiça comum? Tá? Qual a diferença da justiça especial para a justiça comum? Bom, o Constituinte de 1988, no artigo 92, ele criou justiças especiais. Justiças especiais para um tipo de conflito. Então, a Justiça do Trabalho, que tem toda essa hierarquia aqui, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho e Juízes do Trabalho de primeira instância, de primeiro grau, ela foi criada para julgar só relação de conflitos entre empregador e empregado. A Justiça Eleitoral, aqui, ó, Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral e Juízes Eleitorais, ela foi criada só para julgar crimes eleitorais e registro de candidatura, de candidatos e chapas eleitorais. E a Justiça Militar, ela foi criada só para julgar crimes militares, que estão no Código Penal Militar. Contudo, se o meu conflito não for trabalhista, não for eleitoral e não for militar, para onde é que vai ser julgado? Na Justiça Comum. Por que a Justiça Comum é chamada dessa forma? Porque ela tem uma competência residual. Ela só vai julgar os processos que não se enquadrem na justiça especializada. Então eu falo assim para vocês, pessoal, eu vou me divorciar hoje. É trabalhista? Não. É eleitoral? Não. É militar? Não. Logo, onde é que vai ser? Na justiça comum. A primeiro grau da justiça comum. Olha, pessoal, é o seguinte, um vizinho invadiu meu terreno, eu vou entrar com uma reintegração de posse. É trabalhista? Não. É eleitoral? Não. É militar? Não. Onde vai ser? Justiça comum. Ah, pessoal, é o seguinte, o Cesupa está me devendo hora extra. Opa! Esquece justiça comum, tem uma justiça especial para isso, que é a justiça do trabalho. Então, a primeira observação a se fazer é que existe justiça comum e existe justiça especial. Só que, cuidado, se eu falo que eu vou fazer um divórcio, você sabe que é justiça comum, mas eu tenho duas estruturas dentro da justiça comum. Eu tenho justiça federal e justiça estadual. Como saber a diferença? Que a gente vai estudar futuramente. A Justiça Federal, ela só cuida de processos em que ou o autor ou o réu da ação for a União ou suas autarquias e empresas públicas. Então eu digo divórcio, reintegração de posse, inventário lá do meu pai que morreu. Esquece Justiça Federal, vai ser na primeira instância da Justiça Estadual. Mas se eu digo a vocês, pessoal, o INSS me negou um benefício à minha aposentadoria. Opa, INSS é uma autarquia federal. Ou eu entro com uma ação para anular uma multa do IBAMA. Opa, IBAMA é uma autarquia federal. Ou eu entro com uma ação contra o FPA para ela realizar a matrícula de um aluno. Opa, é uma autarquia federal. Ou eu entro com uma ação contra a Caixa Econômica. Opa, é uma empresa pública federal. E aí sim vai ser na Justiça Federal. Tudo isso a gente vai ver futuramente, tá? Outra coisa importante que a gente precisa saber é que a justiça brasileira ela está dividida em graus. Então vamos voltar aqui. Justiça brasileira ela está dividida em graus. Já já eu vejo as perguntas aí, pessoal. Então nós temos aqui o primeiro grau de jurisdição. Ah, sim, mas isso é exatamente, Matheus. Exatamente isso. Calma, que isso está no próximo slide aqui. Está bem aqui, ó. Cuidado com a competência originária, que é justamente o caso do Lula. Aliás, é justamente o caso do mensalão. O caso do Lula não era, porque ele já não era mais presidente, ele já não era mais ministro, quando teve a ação penal do Triplex e do Guarujá. A Dilma Rousseff fez uma coisa muito feia, que foi tentar nomear o Lula como ministro da Casa Civil,
justamente para que ele tivesse foro privilegiado. Mas foi tão absurdo que o próprio STF anulou a nomeação do Lula e ele não teve foro privilegiado. A gente vai ver que tem ações que começam no STF. Por que o mensalão, que é a ação penal 500, começou e terminou no STF? Porque todos os envolvidos eram deputados e senadores e pela Constituição o processo já começa no STF. Mas isso a gente vai ver, pessoal. Guardem aí, calma que a gente vai ver tudinho isso aí, tá? Olha só, pessoal. Então a gente tem graus, né? Justiça Estadual de primeiro grau. Não concordei com a decisão do juiz, vou para o Tribunal de Justiça Estadual. Justiça Federal de primeiro grau. Não concordei com a decisão do juiz, vou para o Tribunal Regional Federal. Justiça do Trabalho. Não concordei com a decisão do juiz, recorro para o Tribunal Regional do Trabalho. Não concordei com a decisão do juiz eleitoral, recorro para o Tribunal Regional Eleitoral. Não concordei com a decisão do juiz militar, recorro para o Superior Tribunal Militar, porque não existe segundo grau na Justiça Militar. Apenas naqueles municípios que têm um alto número de bombeiros ou de policiais militares. Parece que é só São Paulo que tem. Então, normalmente, a decisão do juiz de primeiro grau, você já entra direto para o Superior Tribunal do Trabalho. E aí, não concordei com a decisão do tribunal. Vou para o STJ, que é o Tribunal Superior da Justiça Comum. Não concordei com a decisão do TRF, vou para o STJ. Não concordei com a decisão do TRT, vou para o TST. Não concordei com a decisão do TRE, vou para o TSE. E assim por diante. E aí vem o Supremo. Por que o Supremo ele é chamado de Supremo? Por duas razões. Tem dois motivos que fazem com que a gente possa chamar o Supremo de Supremo Tribunal Federal. A primeira razão é porque ele é o único órgão jurisdicional que tem competência para rever a decisão de qualquer justiça. Ele é o único tribunal que pode rever uma questão militar, que pode rever uma questão eleitoral, que pode rever uma questão trabalhista, que pode rever uma questão da justiça comum, desde que essa questão envolva uma matéria constitucional. Por quê? Se o conflito não envolver uma questão de matéria constitucional, quem vai ter a última palavra naquele conflito é o Tribunal Superior de cada uma dessas justiças. Vai ser o STJ, vai ser o TST, o TSE ou o STM. Então, se a questão não envolver nada de constitucional, for só uma lei infraconstitucional, quem vai ter a última palavra não vai ser o STF. A segunda razão pela qual o STF é chamado de Supremo é porque o STF é quem tem a última palavra da lei mais importante do Brasil, que é a Constituição Federal. Então, questões envolvendo aborto, casamento homoafetivo, questões de transexual, discriminação, privacidade em banheiros e vestiários de empresas, adoção, pesquisa com células-tronco, biografia não autorizada de pessoa famosa. Todas essas questões que tocam em valores e propósitos constitucionais são decididas pelo STF e ele tem a última palavra em matéria constitucional. Tá? Segundo ponto importante aqui, gente, é o seguinte. Cuidado com a competência originária. Por quê? Existem processos que, por determinação legal, já começam no segundo grau ou já começam no terceiro grau. Esse artigo 105 diz que compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente, ou seja, vai começar no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes comuns, os governadores dos estados, os desembargadores dos tribunais de justiça e os mandados de segurança contra comandante da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Aí, não vou dizer o nome da pessoa também, tem uma pessoa aqui em Belém que publica texto e tal, contra a prerrogativa de foro. Meus amigos, não tem como ser contra isso, sabe por quê? Como é que um juiz de primeiro grau vai julgar um desembargador? Como é que um juiz de primeiro grau vai julgar um crime de um governador? O nível de intimidação e de possibilidade de corrupção, de coação e de ameaças, esse cara vai poder ser morto no dia seguinte. De fato, quando se coloca que um crime do governador, do desembargador, vai ser julgado no Superior Tribunal de Justiça, é para garantir a maior justiça possível dessa decisão. A mesma coisa acontece do STF. O artigo 102 da Constituição diz que compete ao STF processar e julgar originariamente
nas infrações penais comuns, o presidente Bolsonaro, o vice-presidente Mourão, os membros do Congresso Nacional, senadores e deputados, seus próprios ministros e o Procurador-Geral da República. Gente, vocês imaginem um juiz de primeiro grau julgando um senador, julgando um deputado, um crime de corrupção, lavagem de dinheiro? Quando se coloca que essas questões dessas pessoas vão ser julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, é para proteger exatamente a justiça do caso. Porque um juiz de primeiro grau está muito mais sujeito a ser corrompido, a ter todo o jogo de cintura. E aí vamos falar de uma coisa. Que você pode ter as ideologias que for, as causas que for, econômicas, sociais, de gênero. Mas uma coisa a gente não pode ser cego. Da mesma forma que na aula passada nós chegamos a um consenso de que o Sérgio Moro foi suspeito e ele não foi imparcial, isso está muito claro, o STF vai anular possivelmente todos os processos do Lula, hoje a gente vai ver o outro lado. Gente, o que foi que a Dilma fez quando o Lula começou a ação penal do Lula com o Sérgio Moro? Por que começou lá com o Sérgio Moro? Porque foi o Ministério Público de Curitiba que fez o inquérito. Então, ia tramitar numa vara de Curitiba, uma vara criminal de Curitiba. E aí, o processo envolvia o Lula e continuou lá, perfeito? O Lula estava envolvido no esquema lá de corrupção, começou lá. Mas, para sair da mão do Sérgio Moro, porque o Moro tem a mão pesada, o Moro tem um histórico de condenar quase todo mundo. O que a Dilma fez? A Dilma nomeou o Lula como ministro da Casa Civil. No dia seguinte, eu publiquei lá no meu Face que isso era um absurdo. Tanto é verdade que o STF anulou essa nomeação. Mas o que a Dilma queria? Levar para o STF o processo. Gente, não sejamos ingênuos. O que seria aqui? Uma maior possibilidade de conversa, de pessoas que ele já nomeou, etc. Uma coisa são as causas ideológicas que cada um tem. Outra coisa é o tecnicismo jurídico-processual que a gente precisa analisar. E esses fatos, Sérgio Moro, Lula, questões envolvendo Petrobras, crimes e danos também praticados aí de grande repercussão, a gente utiliza aqui em sala de aula para dar de exemplos, para tornar mais viva a aula e também a gente conseguir raciocinar. Tá? E aí o que acontece? Também temos o Tribunal Regional Federal, que vai processar e julgar os juízes federais nos crimes comuns. Tá? Justamente também para evitar isso. Então, gente, cuidado. Nessa estrutura do judiciário que eu coloquei para vocês, cuidado. Tem processos que vão começar no segundo, no terceiro grau, por determinação legal. Em condições normais de temperatura e pressão, não. O meu divórcio, o meu inventário, a minha cobrança de dívida, a minha ação contra o INSS, normalmente, em quase todas as situações, vai começar a minha cobrança de dano moral, de hora extra, de intrajornada. Em condições normais, vai começar o quê? No primeiro grau. E só se eu quiser recorrer da sentença do juiz de primeiro grau, que eu vou até o segundo grau e assim por diante. Tá? Continuemos aqui, pessoal. Agora uma questão de nomenclatura. As decisões dos juízes de primeiro grau, elas são chamadas de sentenças, tá? As decisões que solucionam os conflitos são chamadas de sentenças. E as decisões dos tribunais, qualquer que seja o tribunal, é chamada de acórdão. Então, o que é um acórdão, gente? Acórdão é uma decisão colegiada de um tribunal. Outro ponto importante: no primeiro grau são chamados de juízes, segundo grau, desembargadores. E aí, nos tribunais superiores, a gente já chama o quê? De ministro, tá? De ministro. Teve até um evento que eu fiz recentemente, que veio o ministro do TST, né? E aí é ministro mesmo, não é desembargador, não é juiz. Embora, no sentido amplo, os ministros sejam juízes também. Porque são julgadores, né? No sentido bem amplo. E aí, pessoal, com base nessas considerações, vamos lá fazer as nossas 5 questões. Responda essa questão aqui no nosso chat. Qual é a alternativa correta? Alguém sabe?
Letra A. Quem mais? Letra A. Quem mais, pessoal? Letra A. Então vamos lá, vamos corrigir. Puti, Maria, Lucas. Lucas, acho que é a D. Então vamos lá. Concurso Público, Tribunal de Justiça de São Paulo, VUNESP. Assinale a alternativa correta que contempla somente órgãos integrantes do Judiciário. Letra A. Supremo Tribunal Federal, Conselho Nacional de Justiça, tribunais e juízes militares. Perfeito, gente. A letra A é a correta. O que está errado na B? A B diz Superior Tribunal de Justiça, Defensoria Pública. Acabou. Defensoria Pública não faz parte do Judiciário. Defensoria Pública é uma função essencial à Justiça. O que está errado na C? Tribunais, juízes dos estados. Ministério Público. Opa, já era. Ministério Público, como a Ayla colocou, não faz parte do Judiciário. O Ministério Público é uma função essencial à Justiça. Letra D. Procuradoria-Geral do Estado. Opa, Procuradoria-Geral do Estado é do Poder Judiciário? Não faz o menor sentido. A advocacia pública é uma função essencial à Justiça. E letra E, o que está errado? Conselho Nacional do Ministério Público. Ninguém nem sabe nem o que é isso. Claro, o Conselho Nacional do Ministério Público é responsável por fiscalizar a atuação do Ministério Público, tá? Mas não faz parte do Judiciário, longe disso. Vamos lá, gente. Segunda questão. Responda aí no chat qual a alternativa correta. Muito rápido. Vocês são rápidos, hein, gente? Micael, Ayla, Eduardo, Andressa. Alina. As alternativas abaixo, assinale que contém um órgão do Poder Judiciário. Letra A, Conselho Nacional de Justiça. Ele não exerce jurisdição, mas ele é do Judiciário. Ministério Público, não. Tribunal de Contas, não. Defensoria Pública, não. Terceira, pessoal. Marque a alternativa correta. Responda aí no chat. Já? Vocês estudaram leitura dinâmica? Eu vi um curso. Leia 2.000 páginas em 20 minutos. Foi esse que vocês fizeram? Então, o Conselho Nacional de Justiça é um órgão. Do Legislativo? Não. Do Judiciário? Sim. Do Executivo? Não. Então, só pode ser a letra B. Vamos lá, gente. Qual a alternativa correta da quarta? Já que todo mundo tomou Red Bull hoje, vamos lá. B. É integrante do Judiciário. Tribunal de Contas? Fora. Juiz militar? Sim. Juiz de Tribunal de Justiça Desportiva? Não. E ministro da Justiça é o Sérgio Moro lá, gente. O Sérgio Moro está vinculado a qual poder? Legislativo, Judiciário ou Executivo? Sérgio Moro. Ele foi nomeado por quem? Exatamente, ele está vinculado ao Poder Executivo. Ministério da Justiça. Quinta, vamos lá, gente. Próximo. Qual a alternativa correta? D. A. S, não. B. Então, concurso público para auditor, Tribunal de Contas de Goiás. É órgão do Judiciário. Letra A, Advocacia da União? Falso. B, Tribunal de Contas da União? Falso. C, Ministério Público? Esquece. D, Superior Tribunal Militar? Sim. Esse é um órgão do Judiciário. E aí, para fazer um breve esquema, né? Eu fiz o seguinte. Coloquei aqui o artigo 109 da Constituição Federal para exatamente dentro da justiça comum o que vai sobrar para estadual, né? Que vai ser o resto do resto da sobra da sobra. Igual aquele filme O Poço. Já assistiram?
Já, já, sim, sim, exatamente. É a sobra da. É isso que é a justiça comum estadual. É o resto do resto da sobra do resto. Por quê? Se a minha causa ela não está dentro da justiça especial, ela vai para a justiça comum. Se na justiça comum ela não envolve empresa pública federal ou a União, aí que ela vai para a justiça estadual. Então, o artigo 109 da Constituição traz isso. Ele diz que a Justiça Federal, como um todo, vai julgar causas em que a União ou empresa pública for autor ou réu da processo. Temos também a Justiça Militar. E aí, gente, não se enganem. O que faz a Justiça Militar? A própria Constituição diz: a, craseado, Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares. E aí, gente, onde é que estão os crimes militares? Os crimes militares estão no decreto 1001 de 69, que, por curiosidade, vou colocar aqui para vocês. Decreto 1001 de 69. Meus amigos, existe pena de morte no Brasil? A resposta é sim. E o que vocês estão respondendo? Sim, exatamente. A pena de morte está prevista exatamente aqui, gente. Traição. Tomar o nacional armas contra o Brasil ou o Estado aliado. Pena, morte. Outro crime. Favorecer ou tentar o nacional favorecer o inimigo. Pena, morte. Coagir o comandante. Entrar o nacional em conluio, provocar tumulto para obrigar o comandante a não realizar a ação militar. Pena, morte. Informar auxílio ao inimigo. Pena, morte. Sair do seu posto lá que o comandante mandou durante a guerra. Morte. Gente, se eu vou parar para pensar bem, tá certo, né? E quando tem guerra, o que está em jogo é a soberania e até a possibilidade de nós sermos subjugados por alguém. E as suas famílias e toda a nação está em perigo. Então, quando a gente vê filmes sobre guerra na Grécia Antiga, quando a gente vê filmes sobre guerra no período medieval, ou mesmo a Revolução Americana, eu sempre ficava encucado com aquilo. Como é que pode alguém ficar na frente de batalha para matar ou morrer? Por que esse cara não está em casa dormindo, né? É porque exatamente não existe essa possibilidade. Se ele não for, ele morre, porque é crime. E é crime em todos os países do mundo ocidental, pelo menos. Acredito que nos orientais também. Se ele não for, é crime. Por isso que ele tá lá na frente de batalha para matar ou para morrer. Sempre ficou isso na minha cabeça. Podia estar em casa dormindo, né? Porque eu tô lá na frente de batalha. E é exatamente tem os crimes militares. Mas cuidado, gente. Crime militar é muito amplo. Eu falei aqui dos crimes militares de guerra, mas sei lá, maltratar um cachorro, responder errado não cumprir o horário. Tem vários crimes militares aí. Matar alguém, serviço, não sei aonde. Justiça eleitoral, gente. Justiça eleitoral, ela vai ser responsável por processar e julgar registro, cassação de partidos políticos e qualquer candidato a cargo público. E também vai julgar os crimes eleitorais que estão disciplinados no Código Eleitoral, Lei 4.737 de 65. E aí são muitos os crimes eleitorais, também a título de curiosidade, eu vou trazer para vocês alguns. Alguns crimes eleitorais, só para a gente ter uma ideia ainda embrionária, introdutória do que faz a justiça eleitoral. Então, escrever frauduladamente eleitor, induzir alguém a se inscrever como eleitor, efetuar o juiz a inscrição, negar ou retardar a inscrição de alguém como eleitor, reter título eleitoral contra a vontade do eleitor, promover desordem que prejudique o trabalho eleitoral, dar, oferecer, solicitar, prometer para obter voto, valer-se o servidor público da sua autoridade para coagir alguém a votar num candidato, usar de violência ou grave ameaça para coagir alguém a votar em determinado candidato ou não, promover no dia da eleição, isso aqui é importante, ver que todo final de eleição tem lá 500 pessoas presas no Brasil, aí você fica pensando, como é que alguém foi preso, né? Porque olha só, é crime eleitoral promover no dia da eleição, embaraçar o exercício do direito de voto.
fornecendo alimento gratuito, transporte gratuito, etc. Tá? Bom, prosseguindo aqui, nós temos a justiça do trabalho, que também de forma preambular, preliminar, introdutória, diz lá no artigo 114 da CF de 88 que ela vai julgar qualquer ação que envolva relação de trabalho, qualquer ação que envolva o direito de greve e qualquer dano moral ou patrimonial decorrente das relações de trabalho. Tá? E aí, gente, feito isso, nós vamos entrar agora no assunto mesmo, que é do processo civil. Porque a organização judiciária, ela é um estudo introdutório para a competência. E aí a primeira observação que eu tenho que fazer aos senhores é a seguinte: quando eu digo que um juiz é competente ou incompetente para julgar uma causa, eu não estou me referindo à capacidade desta pessoa em julgar ou não o conflito, mas sim com a atribuição, se ele tem ou não atribuição para julgar aquele conflito. Quando eu digo que um juiz do trabalho não tem competência para julgar uma causa criminal, ou que um juiz civil não tem competência para julgar uma causa trabalhista ou eleitoral, eu estou dizendo que ele não tem atribuição para exercer a jurisdição naquele conflito. E aí o artigo 5º, inciso 53 da Constituição, eu coloquei a foto aí do Gilmar Mendes, do Dias Toffoli, do Luiz Fux e da Rosa Weber lá ao final, eu acho que o Teori Zavascki, que faleceu inclusive, também está ali. O que diz a Constituição? Ninguém será processado nem sentenciado, senão pelo juiz ou pelo tribunal competente. Tá? Ou seja, se eu vou ser condenado a pagar uma indenização para o meu trabalhador, seja na Justiça do Trabalho. Eu vou ser condenado a pagar pelo crime eleitoral, que seja na Justiça Eleitoral, porque é um direito humano, inclusive, ser julgado pelo juiz competente. O juiz que tem atribuição para atuar naquele feito. E aí vamos prosseguir um pouco mais. Olha só essa pergunta, gente. Todo juiz e tribunal tem poder jurisdicional? A resposta é sim. Todos os juízes, todos os tribunais têm poder jurisdicional, porque todos eles exercem conflito, solucionam conflitos. Mas se eu fizer a seguinte pergunta: todos os juízes e tribunais podem julgar qualquer conflito? Não. A resposta não. Todos exercem jurisdição, mas na medida de sua competência. Ou seja, o fato de todos os juízes e tribunais exercerem jurisdição, que é uma função pública estatal destinada a solucionar conflitos, não significa que todos os juízes e tribunais possam julgar qualquer causa. Daí o porquê a jurisdição, o exercício da jurisdição, ele é distribuído para um pouquinho para cada tribunal, um pouquinho para cada juiz, conferindo uma maior eficiência, uma maior especialidade. E aí surge a pergunta: como é feita a distribuição de competência entre os tribunais e juízes? Por 3 diplomas diferentes. Primeiro, a distribuição de competência é feita pela própria Constituição Federal, quando ela diz que a Justiça Eleitoral vai julgar registro de candidato, partido e crimes eleitorais. Quando ela diz que a Justiça do Trabalho vai julgar relação de conflitos entre empregador e empregado. Quando ela diz que a Justiça Federal vai julgar causas que o autor ou o réu seja a União. O que a Constituição está fazendo? Ela está definindo a competência de toda uma justiça. Mas também não é só a Constituição que define competência. O Código de Processo Civil, portanto, uma lei infraconstitucional, também distribui competências. Então vamos lá para o artigo 48. Vamos lá para o artigo 48. Se o seu pai morrer, onde é que você vai ajuizar a ação de inventário? Seu pai morreu em Porto Alegre, ele morava em Brasília.
Um filho mora no Rio, outro em São Paulo e outro em Sergipe. Onde é que você vai ajuizar essa ação? Qual o local? Qual juiz é competente? De qual cidade? Que eu já sei qual é a justiça, né? Bom, se é um inventário, não é trabalhista, não é eleitoral, não é militar e não é justiça federal. Vai o quê? Para a justiça comum. Para a justiça comum estadual, primeira instância. Tá, mas qual cidade? Morreu em Porto Alegre. Olha só o que diz o nosso CPC. O foro do domicílio do autor da herança, um eufemismo para dizer morto. Autor da herança é morto. O do foro do domicílio do autor da herança é o competente para o inventário, para a partilha. Ou seja, ele morreu em Porto Alegre, os filhos moram cada um em uma cidade, e ele tinha domicílio em Brasília. Onde vai ser a ação de inventário? Brasília. Isso é competência. É o juiz de primeiro grau da Justiça Comum Estadual de Brasília que é o competente para julgar a causa de inventário do falecido. Por que o inventário do Gugu está tramitando em São Paulo? Se ele morreu nos Estados Unidos, tinha bens no Brasil inteiro, os filhos nem moravam no Brasil, porque o último domicílio dele era São Paulo, para todos os fins tributários, etc. Tá? Outro exemplo, divórcio. Divórcio, dissolução de união estável. Onde é que eu vou ajuizar a ação? Ora, divorciou agora o casal. O homem foi morar no Rio de Janeiro, a mulher foi morar em Porto Alegre. Onde é que vai ser ajuizado o divórcio ou a dissolução da união estável? No domicílio de quem tem a guarda do incapaz. Justamente para favorecer essa pessoa que já tem o trabalho de cuidar da criança e ainda tem que viajar para uma audiência, já é demais. Mas e se não tiver filho incapaz? Vai ser o último domicílio do casal. Tá? Vai ser o último domicílio do casal. Outra coisa, gente. Vamos imaginar que eu vá para um congresso lá em... Deixa eu ver, uma cidade bem diferente aqui. Eu vou para um congresso lá em Campos do Jordão. É o congresso que a gente chama de Congresso CVC. Os professores brincam entre eles que quando o congresso é em Cartagena, Montevidéu, congresso em Campos do Jordão, a gente já brinca com o professor, né? É o congresso CVC, não é nada de congresso. Mas vamos imaginar que eu fui para esse congresso aí e dei uma palestra lá. E no final da palestra, um professor que eu acabei criticando na minha palestra, dentro da minha liberdade acadêmica, intelectual, eu critiquei do ponto de vista teórico aquele professor. E ele estava bem na minha frente. E aí, quando eu terminei minha palestra, ele desferiu um soco, vamos imaginar. Lá em Campos do Jordão. Eu moro aonde? Belém. O professor que me agrediu mora onde? Ele é da UFRJ, Rio de Janeiro. Onde ele me agrediu? Campos do Jordão. Onde é que eu vou ajuizar a ação de dano moral, gente? Olha só, no lugar do fato da ação. Em Campos do Jordão. Olha que maravilha, vou para a audiência lá em Campos do Jordão, aproveitar e visitar a Baden. Melhor do que Belém e melhor do que o Rio de Janeiro. Tá? Então, claro, isso aqui também é embrionário, mas serve para introduzir vocês nesse assunto, que não é só a Constituição Federal que estabelece competências. Também a própria CPC, uma lei infraconstitucional, estabelece competências. Mas vem a última observação, que é a seguinte. Eu tenho divisão de competência que é feita por decisão administrativa dos tribunais. Eu trouxe 2 exemplos aqui para vocês. É o que o CPC chama de normas de organização judiciária, lá no artigo 44, ó, que a competência vai observar os limites da Constituição, também do próprio Código e das normas de organização judiciária, que são as resoluções dos tribunais. E para explicar isso, eu vou fazer um desenho aqui para vocês, para explicar como isso funciona. Imaginem o seguinte, meus amigos. Imaginem não, é a verdade, não é mentira. Como diz o Martim da Vila, é verdade. Olha só, quantos desembargadores tem o Tribunal de Justiça do Pará? Respondo a vocês, são 33 desembargadores. Tá? São 33 desembargadores. E aí, se eu for fazer um desenho aqui, vamos imaginar o seguinte, vou fazer um círculo. Cadê o meu pincel?
desenhar, né? Tá aqui meu pincel. Ó. Eu vou fazer um círculo aqui para vocês. Ó. 33 desembargadores. 1, 2, 3, 4, 5, 33. Seria racional, seria eficiente, ou pelo menos inteligente, que todos os desembargadores julgassem todos os recursos envolvendo tributário, administrativo, penal, de família, consumerista. Não seria inteligente, porque eu posso ter um desembargador que julgue só consumidor, um desembargador que fique especialista só em crime, um desembargador que fique especialista só em questão de concurso público. Mas não é inteligente que todos os desembargadores julguem todos os recursos de tudo, porque vocês sabem que o generalismo é inimigo da qualidade. A pessoa diz assim, eu sou advogado de família, sucessões, trabalhista, tributário. É um péssimo advogado. Me perdoe. Porque nem o Albert Einstein, se estudasse direito, seria como ser um advogado bom em todas essas áreas. Se eu estou estudando há 10 anos civil, eu sei só a ponta do iceberg. Estudando há 10 anos mestrado e doutorado. Imagine o cara que diz que é civil, trabalhista, tributário. E a mesma coisa acontece com juízes. É bom, é racional, é eficiente definir competências. E aí os próprios desembargadores, o que é que eles fizeram? E é verdade também que eu vou dizer, eles fizeram o seguinte, não, gente, peraí, vamos criar aqui, ó, primeira turma, a segunda turma, a terceira turma, cada uma com 4, 5 desembargadores. E aí olha só o que eles fizeram, pessoal, olha o que eles fizeram aqui, ó. Eles fizeram o seguinte, primeira turma, tem lá 4 desembargadores. Opa, só um segundo, gente. Primeira turma, que tem lá 4 desembargadores, vai julgar só... Primeira turma vai julgar só penal. Segunda turma vai julgar só questões de direito civil. Terceira turma vai julgar só questões de licitações e concurso. Quarta turma vai julgar só questões criminais. Aí por isso que é legal assistir o julgamento do tribunal. Porque quando você vai para o tribunal, você vê aquele juiz, aquele desembargador criminal, que ele passou a vida toda julgando lá a questão criminal e está muito safo naquilo. Tá? Ou aquele desembargador que é da área de consumidor. Tá? Então tem essa divisão que é feita por resoluções entre turmas. E, a propósito, eu trouxe para vocês. Olha só, www.tjpa.jus.br. Se você digitar aqui composição, para provar o que eu falei, olha só. Turmas de direito privado, olha aí. 5 desembargadores. Primeira turma de direito privado. Segunda turma de direito privado. Tem turma de direito público, que julga questões de contratos, licitações. Primeira turma de direito público. Segunda turma de direito público. Tem turma de penal? Tem. E dividido. Ou seja, aqueles 33 desembargadores, na verdade, estão divididos em várias turmas. E aí os recursos vão sendo distribuídos conforme a competência de cada turma. Contudo, nós temos também essa mesma divisão que eu acabei de mostrar a vocês no primeiro grau. E aí eu vou mostrar também uma verdade aqui para vocês. Quantos juízes existem em Belém da Justiça Estadual? Então esqueçam Justiça do Trabalho, esqueçam Justiça Federal. Quantos juízes tem em Belém? Eu vou colocar um número aproximado. 45. Tá? Olha só, gente, também não seria eficiente, inteligente, que os 45 juízes julgassem todas as causas possíveis. O que o nosso presidente do tribunal fez? Racionalizou o trabalho do tribunal. O que ele fez? Ele fez isso aqui, ó. Colocou logo aqui, ó. 10 varas penais. Sendo a primeira vara criminal, vai julgar só crime de violência contra a mulher. Segunda vara criminal, vai julgar só crime sexual contra menor. Olha aí, gravíssimo. Terceira vara criminal,
vai julgar só crime contra a administração pública. E aí o outro lá é de júri, e o outro é disso, daquilo outro. A mesma coisa, 10 varas cíveis. Ah, mas vai ficar uma confusão. Não, então a primeira vara cível vai julgar só inventário. A segunda vara cível vai julgar só cobrança de dívidas. A terceira vara cível vai julgar só questões envolvendo interdição. E assim por diante, pessoal. Então eu trouxe, tá, para vocês essas duas resoluções que mostram exatamente isso que eu acabei de falar. Tá? Olha só, resolução número 14 de 2017. Também o presidente do Tribunal de Justiça, o que ele fez? Redefine as competências da primeira, segunda, terceira e quarta vara de fazenda de Belém. Então, olha o que ele disse: que a primeira e a segunda vara de fazenda vão julgar licitações e contratos administrativos. A terceira e a quarta vão julgar serviços públicos, previdência dos militares e atos administrativos. Temos também uma outra resolução, que essa é bem completa, ela redefine a competência de todas as varas da capital. Olha aí. Resolve estabelecer que o Fórum de Belém tem 30 varas a partir das seguintes competências. A terceira vara vai ter competência para julgar só questões de infância e juventude. A 13ª vara agora vai ser 7ª vara de família e vai julgar feitos de família. A 5ª vara de fazenda vai julgar a execução fiscal do município. Aí a 6ª vara de fazenda vai julgar a execução fiscal do estado. E assim por diante. Tá? Só para exemplificar vocês. E aí, gente, para finalizar o nosso encontro de hoje, e eu também falar da prova com vocês, uma última observação. O que tem de estranho nessa foto aí? Alguém pode me dizer? O que tem de estranho nessa foto dos desembargadores do Tribunal de São Paulo? Só para pensar um pouquinho fora da caixa. Tem alguma coisa estranha nessa foto? Exatamente. Exatamente. A pergunta que se faz é a seguinte: como pode, exatamente, como pode um país que tem 51% da população negra, como pode um país que tem 51% da população negra não ter nenhum desembargador negro? Tá? Então aí eu pergunto, através desse artigo acadêmico, a meritocracia premia homens brancos, tá? Então só para pensar aí, vocês podem entrar nesse site. Mulheres também. Só que o das mulheres é menos preocupante, porque nos últimos concursos, as mulheres têm sido aprovadas 70% a 60% são mulheres. Então, assim, como o desembargador demora, é uma questão de tempo já. Isso é um problema que, com relação à mulher, já vai ser solucionado. Porque a mulher, até o Código Civil de 16 e até o Estatuto da Mulher Casada de 1970, só podia trabalhar e estudar com autorização do marido. Então, quando a mulher começou a estudar, começou a se equiparar, ganhou o mundo aí, na música, no cinema, no aspecto intelectual. Você tem a Hannah Arendt, Clarice Lispector, você vai ter a Martha Nussbaum, grandes intelectuais e tal. E também nos tribunais, sei lá, daqui uns 5, 10 anos,
vai estar bem equiparado aí. Sim. E aí nessa reportagem vocês vão ver a foto dos desembargadores de todos os estados. Então, só para pensar, sei que vocês gostam de pesquisar, gostam de fazer artigos acadêmicos, né? E aí, quem quiser ter interesse, olha o que mostra aqui esse site. Ele mostra o seguinte, que 83% dos desembargadores, né, aliás, dos magistrados, inclusive o juiz de primeiro grau, são brancos. Só 14% são negros ou pardos. Olha, as mulheres aqui já estão numa ascensão enorme, então daqui a pouco não vai ser mais um problema. Aqui é o Tribunal de Justiça de Pernambuco, sendo que a população de Pernambuco é 58% negros ou pardos. Olha como é o Tribunal de Pernambuco. Um ranço de uma sociedade que, noutrora, é uma sociedade que só quem podia estudar eram ou homens, né? E também pessoas brancas por conta do período que, quando terminou a escravidão, não se garantiu oportunidades iguais. Aqui também do Rio de Janeiro, Tribunal de Justiça de São Paulo, né? Esse é o Tribunal de Justiça de São Paulo. Você vê aqui algumas mulheres, tá? Aqui nós temos uma, duas, três, quatro, talvez 5 ou 6 mulheres, né? Aí vem o Tribunal do Paraná e assim por diante, tá? Quem tiver interesse, eu coloquei o link aí para vocês. Agora vamos falar sobre a prova, gente. Para poder a gente entrar no assunto com mais propriedade. Tem muita coisa para tratar, com mais calma a gente vê na aula que vem. Então vamos falar aqui. Aliás, desculpa, gente. Desculpa. Eu vou tratar sobre a prova agora e a gente vai ter mais 10 minutinhos aí para pelo menos estudar o conceito de competência, tá? E a gente deixa para amanhã o restante. Então deixa eu falar aqui sobre a prova para vocês. Eu decidi fazer o seguinte. Eu vou pegar deixa eu só ajeitar aqui, pessoal. Melhorou agora? Estão conseguindo me ouvir, gente? A imagem, áudio? Tá, perfeito. Então, olha só, gente. Eu decidi fazer o seguinte com a prova. Eu decidi pegar as questões, que são 10 questões, tá? E eu vou colocar, no dia da prova, eu vou colocar na tela aqui para vocês. Vou colocar na tela aqui para vocês. Primeiro, 5 questões, vou dar 30 minutos. Só aqui na tela você vai colocar no seu caderno a alternativa correta, tá? Depois eu dou mais 30 minutos e vou colocar as outras 5 questões. Você vai colocar no seu caderno a alternativa correta. Quando eu abrir o Kahoot, tá? Quando eu abrir lá o site para a gente colocar as questões, vocês vão ter lá 60 segundos só para colocar a alternativa correta que vocês já marcaram. Então é melhor a gente fazer assim, eu vou deixar na minha tela, vocês vão fazendo. 30 minutos para as primeiras 5 questões, 30 minutos para as outras 5 questões, e quando entrar no Kahoot, você já entra colocando a alternativa correta. Agora, para isso acontecer com êxito, bem melhor. Não coloque apelido, gente. Na hora de se cadastrar, já te respondo, Ayla, o dia. Já te respondo o dia. Na hora de cadastrar o seu nome, coloque o seu nome verdadeiro, nome e sobrenome. Porque o pessoal está colocando joga e joga. É o mago. Né? Ive. Aí não dá para saber na hora de lançar a nota, gente. Então coloque o nome verdadeiro, tá? E aqueles que não conseguiram... Obrigado, Maria, dia 22. E aqueles que não conseguiram, não conseguirem responder no Kahoot, que eu acho que vai ser difícil, porque agora a minha internet está melhor. Aqueles que não conseguirem responder no Kahoot, batam uma foto e me mandem imediatamente no WhatsApp ou no sistema do Cesupa,
Não tem problema, você me manda, viu, Matheus? Então, você faz a prova e manda a foto das alternativas corretas para o meu WhatsApp ou para o meu sistema aí do Google Classroom. Fica melhor assim, né, gente? Que aí não vai... Vou colocar aqui, Ara. Tá bom? Mas só me manda no WhatsApp ou no sistema quem não conseguir fazer do Kahoot, porque quem fizer do Kahoot, a nota já vai estar lançada automaticamente. Eu só vou copiar para o sistema do Sesupa. Tá bom, gente? Alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida em relação à prova? Ou em relação ao que a gente viu? Tudo certinho? Tá. Perfeito. Então, olha só, gente. Para a gente continuar o assunto e deixar tudo azeitado para amanhã, diante de tudo que eu falei para vocês, tudo isso foi para uma coisa, para a gente ver o que é, então, competência. Tudo isso que a gente viu hoje é para entender, então, o que é competência. Competência, não, vai até jurisdição. Vai até jurisdição a matéria da prova, tá? Então, competência, então, é a quantidade de jurisdição atribuída a um juiz ou um tribunal. Ou é um poder de exercer a jurisdição, observados certos limites. Então, eu, trabalhista, só posso julgar até esses limites, essas causas trabalhistas. É o âmbito dentro do qual o juiz ou tribunal pode exercer a jurisdição. É a limitação do exercício legítimo da jurisdição. Fora disso, é um exercício que não é adequado. Ou é a distribuição do exercício da jurisdição visando racionalizar ou tornar mais eficiente o trabalho do judiciário. E aí vem o professor Humberto Teodoro e ele pergunta o seguinte para a gente. Ele pergunta assim, por que eu tenho que estudar competência? A primeira resposta é porque eu tenho várias justiças. Então, qual justiça o meu processo vai ser encaminhado? Para qual justiça o meu processo vai ser encaminhado? A segunda questão é, dentro da justiça eu tenho vários graus. Por exemplo, um recurso é para um segundo grau. Uma ação rescisória no segundo grau. Ou uma ação de um mandado de segurança que envolve um senador, um deputado, vai ser já num tribunal. Eu tenho que saber não só, portanto, qual a justiça. Eu preciso saber qual o grau. Terceira resposta. Mais que isso, não basta eu saber a justiça, não basta eu saber o grau, eu preciso saber, e se for no primeiro grau, qual cidade? Porque tá, eu sei que o inventário do Gugu não tem prerrogativa de foro nem nada, vai ser no primeiro grau e é da justiça comum. Mas eu tenho justiça comum em Belém, em Manaus, em Recife, em Porto Alegre, em Curitiba. Então eu tenho que saber qual a cidade, qual o foro ou qual a comarca, como se chama, que vai ser proposta essa ação. Tá? Então aqui, gente, já fica mais pesado, é o assunto da aula de amanhã. A gente vai tratar quais são os critérios que se definem as competências, qual a diferença dos critérios absolutos e dos critérios relativos, tá? Como alegar a incompetência de um juiz e em que medida eu posso negociar onde vai ser proposta a minha ação. Basicamente isso que a gente vai ver amanhã. Se der tempo, a gente fala da perpetuação da jurisdição, da nulidade dos atos do juiz incompetente e também do conflito positivo e negativo de competência. Se der tempo, a gente fala de tudo isso amanhã. Tudo bem, pessoal? Então, como agora essa segunda parte é um pouquinho mais pesada, né? A gente pelo menos fez um estudo introdutório. Amanhã, mesmo horário aí, a gente pega a partir desse assunto que a gente viu e começa a aprofundar nesses outros capítulos aí. Tudo bem, pessoal? Então, excelente
noite aí para vocês, até amanhã. E eventuais outras dúvidas aí vocês podem tirar durante a aula de amanhã. Tá bom? Tchau, tchau, pessoal.